tem dois símbolos que eu já falei, acho que é legal falar da bandeira também do Brasil, né? Porque a gente ouve uma história totalmente falsa sobre a bandeira brasileira. A gente pega assim e fala, cara, o que é a bandeira brasileira? É mata, ouro. Isso é mentira escrachada e ridícula. Isso tem que cair agora. Quem tá assistindo o podcast, ó, acabou, entendeu? Agora vocês nunca mais vão falar que é mata, ouro ou qualquer outra versão ridícula que contaram na escola. A bandeira brasileira, você pega a bandeira, para explicar algo, para entender melhor, tem que pegar a bandeira do Brasil Império, porque obviamente a outra bandeira, depois da República, excluiu vários símbolos. Mas pega a original, Aqui. até porque a da República, obviamente, é a do Império com menos símbolos. Não precisa nem ir muito longe para reparar. Então, a bandeira do Brasil Império, ela tem o verde, que é esse verde que todos nós conhecemos, em volta dele. O que é esse verde? É o verde da Casa de Bragança, que é a casa monárquica portuguesa. E de onde vem essa Casa de Bragança? A Casa de Bragança, falando dessa união de espírito militar e religioso, ela vem de uma figura que tem absolutamente tudo a ver com a história do Brasil, que é São Nuno Álvares Pereira. Cara, quem que é Nuno Álvares Pereira? Você vai para Portugal, eu falei de Tomar. Pertinho de Tomar, que é onde está o mosteiro da Ordem de Cristo, né, onde todos esses negócios, você tem uma cidade chamada Batalha. Batalha tem um mosteiro lindíssimo, belíssimo, construído por Dom João, fundador da Casa de Avis, que inclusive é a casa que funda o Brasil. E ali na frente tem a estátua desse cavaleiro, Nuno Álvares Pereira, segurando assim uma espada. Nuno Álvares Pereira lutou uma batalha épica pela independência de Portugal, que foi a Batalha de Ajuba Rota. Foi um baita de um herói militar. E aí ele ganhou muito dinheiro com essas conquistas militares. Então o cara ganhou uma grana. É natural, o cara, vencedor dos negócios e tal. Depois o que Nuno fez? Investiu esse dinheiro e fez multiplicar com empreendimentos imobiliários. Então ele multiplicou o dinheiro que ele ganhou. Depois que ele multiplicou esse dinheiro, ele pega o dinheiro dele e ele abre mão do dinheiro dele, doa, né? Uma boa parte da grana deles, claro, para a família deles, espalha uma parte para a família, mas para construir mosteiros, obras de cultura, coisas que iam impactar a história de Portugal. Um dos mais notórios é o mosteiro, o Convento do Carmo, no centro de Lisboa, tem as ruínas do convento de Nuno Álvares Pereira. E aí, depois de toda essa vida, ele se aposenta e vai viver como monge no Convento do Carmo, exatamente depois de ter espalhado isso. Então, olha a figura, herói de batalha, empresário bem-sucedido, investidor e depois monge aposentado, depois foi eventualmente canonizado. É da família de São Nuno que vem esse verde, ou seja, originalmente toda vez que você olhava esse verde era para te remontar toda essa história de Nuno Álvares Pereira. Uma história muito curiosa dele também é que quando ele ia indo para Jubarrota, ele passa por Fátima, onde tem a aparição de Fátima no século XX, e o cavalo dele se ajoelha ali, 700 anos antes da aparição de Fátima, que é um negócio absurdo. Então, Nuno Álvares Pereira é um herói nacional, mas um herói nacional do Brasil, já que o nosso tema é grandes heróis, já foram dois aí, Dom Manuel, ou mais, né? 3. Dom Manuel, primeiro rei do Brasil, absolutamente negligenciado, figura icônica da literatura, das conquistas e tal. Padre Anchieta, fundador de São Paulo, presente na fundação do Rio de Janeiro, o apóstolo da educação no Brasil. A figura incrível de Pedro Álvares Cabral, membro da Ordem de Cristo. Nuno Álvares Pereira. Então, o verde remonta tudo isso. O amarelo é a cor da casa dos Habsburgos. Então, o que são os Habsburgos? Bom, os Habsburgos não só são uma das principais famílias monárquicas da Europa, toda a história da Europa foi marcada por eles. Pensa que o imperador da Alemanha, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, era sempre o Habsburgo. E as mulheres do Brasil, usualmente, o dourado vem da Imperatriz Leopoldina, né? Mas, usualmente, as mulheres do Brasil, os brasileiros se casavam, os reis daqui se casavam com as mulheres da Áustria, com as mulheres dessa casa. Tem uma conexão muito forte, porque também o Brasil fez parte do Império Habsburgo, porque a casa monárquica espanhola era a mesma dos Habsburgos. Então, por um período também houve a união e Filipe II, que foi um baita rei da Europa, grande mestre também da Era de Ouro espanhola, foi rei do Brasil durante uma boa parte da história, durante umas belíssimas décadas do Brasil. Teve essa união ibérica, né? União de Brasil e Espanha. 1580 e 1640, Bolonha, eu lembro. Perfeitamente. Respondi questão na prova sobre isso. Nossa Senhora. Data perfeitamente colocada. E olha só esse Império Habsburgo. Tem uma tradução, uma história aqui, uma tradução desse império que eu gosto de contar. Enfim, o dourado da Áustria, então você vê muita coisa austríaca, o dourado é esse mesmo dourado do Brasil. O Brasil tem uma cor mais alemã do que a cor da bandeira da Alemanha. Se você olhar a seleção alemã, ela joga de preto, que é a cor da Prússia. Mas a Prússia sequer é geograficamente na Alemanha, ela fica dentro da Polônia em termos geográficos. Ou ali no norte da Polônia, se quiser olhar. O Brasil joga com o dourado da Alemanha tradicional, do Sacro Império.
Aliás, quando o brasileiro quer representar o Brasil, ele pega o símbolo dos Habsburgos, sem fazer a menor ideia, mas é um símbolo que evoca essa grandeza. E o imperador do Sacro Império, tem várias histórias boas sobre isso. O primeiro rei dos Habsburgos chama Rudolf I, isso eu vi no Museu do Prado, lá em Madrid. Conta a história de que ele estava andando num burro, né? E aí tinha uma pessoa pobre, né, que pediu o burro, e ele cedeu o burro. E essa pessoa revelou e falou: eu sou o Cristo. E pela sua generosidade, a sua família ainda vai herdar o mundo. Essa foi a promessa dele. E os Habsburgos, de fato, tiveram um império que dominava assim, quase o mundo inteiro. Imagina que pegava Espanha, Brasil, todo o império das Américas, as Filipinas, parte da África e tal. Quando morre o império, até hoje é assim, quando morre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é esse império, os Habsburgos foram a referência deles, tem todo um sepultamento. O último foi o Otto von Habsburg, no século XX. Chega todo mundo, né? Eles fazem uma procissão e chega na igreja dos franciscanos para enterrar o imperador. Aí eles batem na porta 3 vezes. Todo mundo imagina, todo o povo morreu o imperador, todo mundo quer saber tal. Aí o cara pega o mestre de cerimônias, lê assim e fala: quem é? Pergunta o franciscano: quem é? O cara fala: aqui é Otto von Habsburg. Ele é duque da Áustria, duque disso, rei disso. O cara começa a citar uns... Cara, são uns 20 minutos de título, sabe? E aí o frade fala: não conheço. Aí bate de novo na porta, 3 batidas. Quem é? Aqui é o Dr. Otto. Construiu tantos hospitais, iniciativas de educação, fez tantas coisas pelo mundo. Não conheço. Todo mundo assim, mais 15 minutos só pra falar todos os méritos da vida do cara. Bate a 3ª vez na porta. Aqui é Otto, um pobre pecador. Aí o franciscano fala: esse eu conheço, pode entrar. E aí começa a tocar o hino, que é o 62º quarteto de cordas do Haydn, que é o hino em homenagem ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Dourado brasileiro tem toda essa história contida nele. Novamente, totalmente, ninguém sabe. A história que eu tô contando, assim, quase... se eu fosse fazer um poll, assim, sabe? Quantos vocês já ouviram a história de São Nuno ou histórias do Sacro Império Romano Germânico? Fora. Esse é o Dourado. E no centro tem o quê? O crucifixo da Ordem de Cristo, presente ali, que é essa ordem militar religiosa que funda o país. Uma esfera, claro, e a esfera armilar. A esfera armilar é o símbolo das navegações e do globo, ou seja, o Brasil é filho de navegações globais, mas também é um convite à unidade do mundo inteiro. Por isso que o globo de Dom Manuel, esse instrumento de navegação, é o símbolo mais tradicional do Brasil. Se pegarem bandeiras muito antigas do Brasil, ela é branca, como a cor de Portugal, com a esfera armilar, com a esfera no centro. Então, olha só, tanta coisa tem no Brasil. O céu estrelado, sem dúvida, está ali, mas a esfera armilar, a cor dos Habsburgos, a cor de Bragança, a cruz da Ordem de Cristo. É muita história incrível para ser negligenciada, sabe, para as nossas gerações. Infelizmente, muita coisa que a gente está contando foi apagada, né? As pessoas simplesmente sumiram com isso.